Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e trouxe hoje uma aula para você, exatamente para você, que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, segundo semestre, está fazendo o módulo 2 e a unidade 2. Então, para você, eu trouxe essa aula aqui hoje, ó, vem aqui. Vamos começar a estudar o estudo da cinética. A cinética, ela tem vários assuntos aí dentro dela que a gente pode estar estudando. E o primeiro deles que nós vamos ver é a velocidade da reação. Então, o nosso estudo de cinética começa exatamente pela velocidade de uma reação. Mas que reação é essa? Rose, reação química. Claro, nós vamos falar sobre as reações químicas. Lembra que na aula passada nós falamos que tem reações químicas muito lentas, que demora dias, meses, anos para acontecer? E tem reações que ocorrem muito rapidamente. Então, hoje nós vamos falar exatamente desse tipo de velocidade. Muito lenta ou muito rápida, tá certo? Vem comigo, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, aqui, cinética. O que é a cinética mesmo? É a parte da química, tá? A cinética, ela pertence ao componente curricular química e é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Exatamente isso, a velocidade das reações químicas. E aí, temos reações muito lentas, como, por exemplo, a formação do diamante, que demora anos e anos e anos aí para formar, e muito rápidas, como a explosão, né? Uma explosão é uma reação muito rápida. O acionamento do airbag dentro do carro, quando há a batida, é instantâneo, então também é muito rápido. Isso são exemplos aí de reações lentas e reações bem rápidas. Bem, reação química. Nós vimos lá na aula passada tudo sobre equação. Nós vimos que a reação química é representada a partir da equação química. E dentro da equação química nós temos o quê? Substâncias simples, compostas, elementos puros, né? Elementos sólidos, puros, elementares que a gente fala. E também nós temos lá os índices que indicam quantos elementos tem dentro da molécula, e temos o coeficiente, que é o balanceamento da equação, que vai determinar quantas vezes aquela molécula inteira está presente dentro da reação química. E claro que para ter uma reação química a gente tem que ter isso aqui, ó. Vem aqui comigo, vem cá. Temos que ter reagentes reagindo, que são consumidos, e formando o quê? Produtos. Então, uma reação química nós temos que ter reagentes, substâncias do lado esquerdo aqui da seta, que vão reagir entre si e vão formar os produtos. Então, dentro de uma reação química, nós temos reagentes formando produto. Claro que a reação é representada aí pelos símbolos, né? E aí, trazendo graficamente o que eu te falei lá, reagente formando produto, o reagente, veja, ele está caindo aqui no gráfico, tá vendo? A curva dele está caindo. Significa que ele está sendo consumido. Por isso que a curva dele está caindo ali. Vamos lá. Ó, aqui é a curva dos reagentes, ó, veja que ele está sendo consumido. E com o passar do tempo, ele está caindo, está caindo, está caindo, até ele entrar em equilíbrio. Significa que ele está sendo consumido com o tempo. Ó, isso aqui é a curva do tempo. Então, no início, ele tinha bastante reagente. E aí ele foi sendo consumido, até diminuir o seu volume. E ao mesmo tempo, o que foi aumentando? O produto. Com o passar do tempo, o produto que era pouquinho começou a crescer, ou seja, a formação do produto começou a ser mais intensa. Olha lá, ó. Nesse caso aqui, nós temos quantos produtos formados? 2 produtos formados. Um formou com menos intensidade, ou seja, com menos quantidade. E o outro formou com mais quantidade, aí, ó. Certo? Então, quando falamos em velocidade da reação, a gente pensa graficamente assim. Os reagentes vão sendo consumidos, então eles vão se acabando ao longo do tempo, né? Vai diminuindo a sua concentração ao longo do tempo. Na mesma proporção, os produtos vão sendo formados.
né? E aí ali formou 2 produtos, mas pode às vezes formar só um produto, né? De uma reação química. Então, esse é graficamente, essa aqui, olha aqui para o quadro, é graficamente a representação de uma reação química. Velocidade média, representada aí pelo Vmzinho, né? Pode ser medida em função de qualquer reagente e de qualquer produto. Então, essa aqui é a nossa equação, onde nós temos 3 mols de A mais 1 mol de B, 2 mol de C. A gente lê assim. Em função de A, então, nós vamos agora calcular em função de A, e em função de B, e em função de C. Então, eu quero ver a velocidade em função de A, em função de B e em função de C. Então, é só pegar a fórmula, essa é a fórmula. Velocidade média de A, lembrando que tem que ter esse módulo aqui, sempre, porque a velocidade nunca pode ser negativa, tem que ser positiva. Então, aqui pode entrar números negativos, dividido pelo tempo. Então, eu vou pegar lá a concentração de A e dividir pelo tempo. A concentração de B e dividir pelo tempo. E a concentração de C e dividir também pelo tempo. E aí, eu trouxe um exemplo aqui. Exemplo, concentração de A. Então, nós vamos pegar o A. E aí, eu trouxe uma tabela, onde tem a concentração de A e o tempo que ocorre. Então, em 0 minutos, nós temos 12,8 de A. Em 2 minutos, nós temos 6,4 de A. Veja que está sendo consumido o A. O A é reagente. Em 3,2, nós temos 4 minutos aí de A. No 4 minutos, nós temos uma concentração de 3,2. Em 6 minutos, a concentração está caindo mais ainda. Vai passando o tempo, a concentração vai caindo. Por quê, Rose? Porque o A é reagente, ele está sendo consumido. A partir do momento que ele está sendo consumido durante o tempo, ele vai cair na sua concentração. Tranquilo? Então, temos 10 minutos, 0,4. Ok. Ele quer a velocidade média de A no intervalo de temperatura de 0 a 8. Então, você vai pegar o intervalo 0 e o intervalo 8, que é esses que estão marcados com cores diferentes. Ok. 0 e 8. Então, vamos lá. É o tempo inicial e meu tempo final. 12,8 é minha concentração inicial, porque começa aqui, e 0,8 é minha concentração final. Então, como é que a gente coloca na fórmula? Sempre final menos inicial. Então, vamos lá. Concentração final, 0,8. Tá aqui, ó. Concentração final. Menos concentração inicial. Dividido pelo tempo final, que é 8. Menos o tempo inicial. Fez a continha, subtraiu, deixou em módulo ainda, porque vai me dar um número negativo aqui. E aí, eu tiro do módulo, vai dar 12 dividido por 8, que vai dar exatamente 1,5 mol por litros. Então, é assim que a gente calcula a velocidade. Ele vai te dar uma concentração e dessa concentração ele vai te dar ali um tempo que ocorreu aquela diminuição daquela concentração. Então, como é que você vai fazer para calcular? Você vai pegar, aí ele vai te dar o tempo. Ali na concentração A, ele queria que você calculasse de 0 a 8. Então, você vai pegar o tempo 0 com a concentração referente ao 0. E vai pegar o tempo 8 com a concentração referente ao 8. E vai colocar na fórmula. Como é que é a fórmula? A fórmula sempre será valor final menos valor inicial. O que é final e o que é inicial? O 0 começa, né? Ele começa do 0 e depois vai para o 8. Então, o primeiro vai vir quem? O 0. Então, o 0 é inicial. O 8 já é o final. Então, vai ser primeiro a concentração do 8 menos a concentração do 0. Foi o que a gente fez. Dividido pelo
tempo final, que é o 8, menos o tempo inicial, que é o 0. Coloca em módulo. Por que a gente coloca em módulo? Esse módulo na matemática significa, aqueles tracinhos do lado, significa que o número não pode sair dali de dentro negativo. E vai ter número negativo ali. Por exemplo, ali deu menos 12,8, 12,8 menos 0,8. Então, vai dar um número negativo, vai dar menos 12. E não tem velocidade da reação negativa, tem que ser positiva. Por isso, os módulos. Então, tudo que está dentro de um módulo e ele for negativo, ele vai sair positivo. Se ele é positivo, ele vai sair positivo do mesmo jeito. Então, quando a gente coloca um número dentro do módulo, ele sempre vai sair positivo e não tem velocidade da reação negativa. Tá certo? Então, hoje nós terminamos aqui a nossa aula. Termina aqui. Espero todos vocês na próxima aula. Até mais!